Levítico capítulo 11, verso 44 e 45, tá bom? Que diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vos santificareis e sereis santos. Sereis o quê? Santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Ali está também essa mesma tradução. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então você vê quantas vezes a palavra santo está apenas em dois fragmentos, em dois versículos do capítulo 11 de Levítico, né? Então, o Senhor é santo, Ele está dizendo que nós não devemos nos contaminar com, né, os répteis. Está falando de, se você ler todo o capítulo 11, para ser aqui rapidinho, dar só um panorama, está falando de um tipo de comida que Deus então estabeleceu que eles não deveriam comer, no capítulo 11, e Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem se contaminar com esse tipo de comida, não podem comer essas coisas, porque eu sou santo e eu quero que vocês também sejam santos. Então Deus dá aqui rapidamente uma orientação para eles a respeito disso, de como eles podem ser santos lá no Antigo Testamento. E nós vamos então pensar sobre esse tema hoje na nova aliança, santidade na nova aliança, tá bom? Feche teus olhos e vamos orar. A coisa mais importante nessa noite, Senhor, é o Senhor falar conosco, falar o nosso coração. E eu peço ao Senhor que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, talvez até do nosso coração. Aquela escama, aquele invólucro que muitas vezes torna o nosso coração tão insensível, tão impossibilitado de que a palavra do Senhor penetre, entre no nosso coração. Meu Pai querido, como eu preciso da Tua ajuda, do Teu Espírito, ó Deus, para que aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração seja transmitido de uma forma, ó Pai, tão clara, tão especial, tão objetiva, tão profunda, que cada um aqui, do menor ao maior, da criança ao mais velho, possa entender a Tua palavra, não somente aqueles que estão aqui, mas os que estão em casa também. Então nos ajuda, Senhor, nessa noite, que o Espírito do Senhor possa soprar como uma brisa suave sobre os nossos corações, trazendo ensino, trazendo o frescor da tua palavra, do entendimento da Tua palavra, para que de fato nós sejamos batizados, ó Deus, no conhecimento da verdade do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que eu queria falar nessa noite diz respeito, na verdade, quando nós pensamos em santidade, diz respeito ao fato de que ela é possível de ser alcançada. Tá? Guarda isso, receba isso no seu coração. A santidade é possível de ser alcançada. Primeira coisa. Então, Deus, Ele não pediria algo para nós que fosse impossível de fazer ou ser. Ele não pediria isso. Sim ou não? Deus não vai pedir nada a você que você não vai conseguir fazer ou ser. Primeira coisa, a santidade pode ser alcançada, conseguida. Sim ou não? Sim. A segunda coisa, nós precisamos pensar também, quando falamos em santidade, tem a ver com a santidade de Deus. E aqui, nós precisamos saber que ela é exclusiva. Não há ninguém tão santo como Deus. A santidade de Deus é única.
A santidade de Deus, ela é diferente da santidade que nós estamos galgando. Em que sentido? Preste atenção. Não é diferente no sentido de ser totalmente diferente. É no sentido de que nós nunca vamos ser santos nessa terra como Deus é santo no céu. Sim ou não? Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Porque nós, embora estamos num processo de santificação, de santidade, de busca da santidade, de transformação, de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade, Deus é perfeitamente santo. O único que foi santo como Deus, como o Senhor, na terra, foi Adão e depois Jesus. Se você observar toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, após Adão, até no final dos tempos, todos os homens, o próprio Elias, que foi arrebatado, a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades que a gente. E Elias era bem temperamental. Quem conhece a história de Elias sabe disso. Então, podemos ser santos, e vamos ser santos, mas como Deus, somente na glória. Ok? Então, santidade como a de Deus, somente no terceiro aspecto da nossa vida em Deus. Por que terceiro aspecto? Fomos justificados, estamos sendo santificados todos os dias, e um dia nós seremos glorificados. Esse momento da glorificação, sabe, você que é a mulher que fica no espelho tentando apagar aquela ruguinha, e não sei o quê, e papapá, não vai ter, no céu não vai ter cosmético, não vai precisar de nada disso, você vai receber um corpo glorificado. Posso ouvir um amém das mulheres? Amém, né? Amém. Está vendo aí? No céu você não vai precisar de cosmético, não vai precisar de base, não vai precisar de nada disso, porque você não vai ter rugas, não vai envelhecer, você vai ter um corpo glorificado, igualzinho ao que Jesus recebeu. Glorificado. Então, nós temos aqui agora uma ideia clara de como funcionava a santidade no Antigo Testamento. Na verdade, no Antigo Testamento, isso é um problema grande. A santidade, ela tomou um aspecto muito mais cerimonial e comportamental. A santidade no Antigo Testamento foi reduzida, sabe, às questões cerimoniais. A observância de cerimônias, de rituais, sabe, essas coisas, de atitudes, de todas essas coisas. Principalmente nos tempos de Jesus, principalmente naquele momento, principalmente quando Jesus estava aqui entre nós na terra. Entretanto, é preciso que você também conheça, saiba, que isso nunca foi a intenção do coração de Deus. Essa nunca foi a intenção de Deus, visto que santidade tem muito mais relação com a transformação do caráter, com a transformação do coração, do que de costumes e normas de observância, de normas, de ritos, de cerimônia, apenas, de conduta cerimonial apenas. Então, você vai entender o porquê, você pode, na verdade, entender o porquê os fariseus, eles cobravam de Jesus e dos seus discípulos certas atitudes cerimoniais e Jesus não dava importância para elas. Jesus não ligava para essas cerimônias, porque se tratava de tradições humanas. Então, quando nós vemos, por exemplo, Mateus, capítulo 15, versículo 2, que os fariseus, eles cobram de Jesus essa postura, essa conduta, que diz assim: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão.
talvez essa cobrança hoje fosse extremamente necessária e importante, por uma questão de higiene sanitária. Mas naquele tempo, era na verdade uma questão cerimonial, era uma questão ritualística, sabe? Uma questão religiosa. Se você come pão e não lava a mão, você então está pecando. Então, os fariseus, eles reduziram, na verdade, a santidade de Deus, eles reduziram a compreensão de santidade, a busca pela santidade, a simplesmente ritos, a atitudes, a comportamentos cerimoniais. E aqui eles estão, então, cobrando isso de Jesus. Na verdade, não apenas reduziram, mas os fariseus, eles elevaram as tradições de homens à categoria de mandamentos de Deus, e essa subversão trouxe muita confusão, muito problema à cabeça das pessoas, algo recorrente hoje também, a ponto de Jesus responder de forma muito contundente aos fariseus. Na verdade, em toda a Escritura, nós vamos ver, principalmente no Novo Testamento, toda a Escritura do Novo Testamento, nós vamos ver Jesus respondendo aos fariseus de forma muito dura às vezes, de forma muito contundente às vezes. Mas nesse texto de Mateus capítulo 15, Jesus responde aos fariseus não apenas de forma contundente, mas de forma pedagógica também. E Jesus respondeu e disse, olha o que Jesus fala, os fariseus acusam Jesus de não observar a cerimônia, o ritualismo, o lavar das mãos antes de comer. E Jesus diz para eles o seguinte, por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, seja ele punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu irmão, ou ao seu pai, ou à sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar o pai e a mãe. E Jesus está dizendo, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos perscrutar isso. Os fariseus olham para os discípulos de Jesus, andando para cá, andando para lá, eles sentam, comem, não lavam as mãos. Os fariseus ficam indignados com isso. Só que Jesus responde para eles o seguinte, muito bem, nós não fazemos isso mesmo não, só que vocês estão transgredindo algo muito mais grave do que simplesmente alguma coisa cerimonial. Então, honrar pai e mãe, naquele tempo, não envolvia simplesmente dar bênção, bênção pai, bênção mãe, oi papai, visitar o papai final de semana, ver o papai, ver a mamãe no final de semana, fazer uma visita, aliás, pegar até o pirão dele, e dela, e tal, honrar papai e mamãe hoje, se resumiu a isso, ver o pai, pegar o pirão do pai no final de semana. Naquele tempo, na verdade, honrar pai e mãe envolvia sustentar na velhice. Não havia previdência social naquela época, mas era mandamento de Deus cuidar dos pais na velhice. E o que os fariseus faziam? Preste atenção, que raça miserável de gente eram os fariseus. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Ele diz o seguinte, em vez disso, vocês ensinam, eles não apenas praticam isso, eles ensinam. Jesus está dizendo, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais, infelizmente, eu não posso ajudar vocês, porque o que eu prometi dar a vocês para o sustento de vocês, na verdade eu vou doar para Deus, eu vou ofertar para Deus. Olha aqui o que os fariseus estão dizendo. Preste atenção, Jesus não está dizendo que eles faziam isso não. Jesus não está dizendo que eles pegavam a oferta, o sustento que era dos pais, para manter os pais, e chegavam lá e davam na igreja, na sinagoga. Naquele tempo, a igreja daquele tempo era a sinagoga. Então Jesus não está dizendo que eles faziam. Jesus está dizendo que eles prometiam. Eles simplesmente ensinavam. Eles não faziam isso, eles ensinavam. Eles chegavam para os pais e diziam o seguinte, pai, olha, lembra aquela ajuda que eu prometi dar a você nesse final de semana? Lembra aquela ajuda que eu prometi dar a você esse dia, esse mês, para você comer, para você sobreviver? Pois é, eu consagrei ela, eu vou dar ela para o Senhor. Mas não significava que eles davam. Isso não tinha
Você está entendendo? Não significava que eles... Não significa, aliás, que eles de fato cumpriam o que eles prometiam. Então, essa é uma das ocasiões em que vemos Jesus bastante didático com os fariseus, a ponto dos seus discípulos tentarem alertar Jesus, dizendo o seguinte: os fariseus estão retados com o Senhor. Eles falam isso para Jesus, não com essas palavras. Né? Os fariseus estão por aqui com o Senhor, estão retados, os fariseus querem matar o Senhor. A verdade, as palavras que os discípulos usam é o seguinte: então, acercando-se dele os seus discípulos, ainda no capítulo 15, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Essa palavra escandalizar aqui na nossa Bíblia, lá no grego é escândalon, que significa ofensa. Ou seja, os discípulos, os fariseus, eles se ofenderam com as palavras do Senhor. O Senhor sabe, os discípulos, na verdade, chegam para Jesus e dizem o seguinte: Senhor, o Senhor sabe que essas palavras que o Senhor disse ofendeu os fariseus. Os fariseus se ofenderam com as palavras de Jesus porque a graça sempre será uma ofensa aos legalistas. Diga comigo, a graça sempre será uma ofensa aos legalistas. Santidade para os legalistas está sempre relacionada ao que eles podem mostrar para os outros. Sempre. A santidade para o legalista está sempre relacionada àquilo que ele pode, jogar lá no data show, jogar no telão, no painel, mostrar. E nunca diz respeito ao que eles são de verdade. E o que eles são? Incompassivos. Jesus acusa os fariseus de serem incompassivos. O que significa isso? Sem compaixão, sem misericórdia, sem amor pelo próximo. É exatamente esse o padrão de santidade do Novo Testamento. Por isso que o padrão de santidade, esse novo padrão de santidade, é escândalo, é ofensa para muita gente hoje também. Essas pessoas legalistas, os legalistas de modo geral, no fundo, são guiados por tradições humanas e nunca pela palavra de Deus. Eles são sempre guiados por aquilo que alguém está dizendo que é certo e é errado, ou é errado, mas nunca, de fato, pela pureza da palavra de Deus. Então, Jesus diz para eles o seguinte, isso quebra o farisaísmo no meio. Jesus diz no verso 7 e 8, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pronto, aqui agora nós temos um grande divisor de águas do que seja santidade no Antigo Testamento e do que é santidade no Novo Testamento. Santidade no Antigo Testamento estava muito mais relacionado ou relacionada com aquilo que os fariseus podiam fazer nas praças públicas. Eles gostavam de orar em pé nas praças públicas. Lucas fala sobre uma oração dessas. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse miserável publicano. Dou o dízimo jejuo 2 vezes a semana, dou o dízimo e tal. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom e esse camarada aqui. E eles faziam isso nas praças, em pé, gritando ali. Ou então, quando o fariseu jejuava, ele mandava alguém, olha que bicho miserável, o fariseu era uma raça de gente que era um troço que Jesus bateu de frente com esse povo. Eles, quando jejuavam, eles colocavam alguém na frente para caminhar na frente deles, tocando buzina, trombeta, para dizer que ele estava jejuando. Pense num troço, como diz, imagine, lá vai o fariseu, olha, lá vai o santo. Olha como ele é santo, olha como é que ele agrada a Deus. Aí o sujeito está tocando buzina na frente, todo mundo sabia que ele estava jejuando. Pense numa raça. E Jesus diz assim para eles, hipócritas, esse povo me honra com os lábios. O fariseu honrava com os lábios, mas o coração estava longe, distante.
Oh, Senhor, como eu te amo, como você é bom, maravilhoso, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu sou tão bom, eu sou tão bacana, eu sou tão gente boa, eu. Então, a questão fundamental é que os fariseus, eles desprezavam as coisas essenciais da lei de Deus, a essência da lei, na verdade, para dar importância às minúcias de práticas cerimoniais, como uso de roupas, lavar as mãos antes das refeições, não comer carne de porco, não tocar em certas coisas, em caixão, em alguém morto, não falar com qualquer pessoa, condenar quem não se alinha aos seus pensamentos, julgar, né, quem está em condição financeira desfavorável. Isso aí deve ser um miserável. Sabe aquela postura dos amigos de Jó? Não, você está passando por essa dificuldade, você deve ter feito alguma coisa que você agravou a Deus. Não é possível. Você está passando por essa luta, você está passando por esse problema financeiro, então é com você e Deus. Se vira, playboy, se vira, meu irmão, porque eu não vou te ajudar não, porque quem sabe se eu te ajudar, eu me meto aí na briga entre você e Deus. O fariseu era gente ruim. O sujeito não era boa peça. Por isso que Jesus disse para eles: vocês rodeiam o mundo inteiro para fazer um prosélito, para torná-lo 2 vezes filho do diabo como você. Isso. Então, na verdade, nós vamos ver por aí, se você for olhar no Novo Testamento, uma infinidade de aberrações praticadas pelos fariseus legalistas nos tempos de Jesus e também pelos fariseus cristãos hoje, nos dias de hoje. Por isso que a gente vê muitas vezes hoje certos ministérios, certas correntes de igreja, onde a pessoa não pode usar brinco, não pode usar uma calça, não pode comer um camarão, não pode comer uma carne de porco, não pode, de repente, cortar o cabelo. Exatamente, obrigado. Rosana hoje, coitada, estava no mármore do inferno. Né? Rosana hoje, coitada, estava no mármore do inferno. Não pode cortar o cabelo, não pode fazer essas coisas. Porque essas coisas têm a ver com preceitos de homens, com doutrina de homens, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, eu estava lembrando que, alguns anos atrás, o pastor Carlos Alberto esteve aqui com a gente. E aí ele ficou lá em casa, um dia a gente tentou fazer uma moquequinha para ele, uma comidinha e tal, e batendo papo com ele na mesa, ele estava falando de um pastor que não falava com a filha há 14 anos. Há 14 anos o pastor não falava com a filha, só porque a filha se separou e casou de novo. E o pastor ensinava aquela doutrina diabólica de que se a pessoa se separou e casou de novo, ela está em pecado. O pastor ensinava isso lá. Aí essas coisas, né? Sabe esse tipo de gente rígido demais, que cobra demais, e dentro da sua casa, de repente, as coisas começam a pipocar, porque ninguém consegue suportar esses julgos. Os fariseus, eles gostavam de colocar o julgo, os pesos, o julgo sobre as pessoas, mas eles mesmos não carregavam esses pesos. Ficou durante 14 anos sem falar com a filha, porque a filha casou de novo, e ele ensinava essa loucura, essa doutrina louca, que se o sujeito casar de novo, a pessoa casar de novo, ela está em pecado. Pastor, mas a Bíblia diz isso, está lá no Novo Testamento. Não diz não, é a interpretação errada. Sabe por que não diz? Porque se você for para o Velho Testamento, lá no Velho Testamento, a Bíblia conta uma história de um rei muito conhecido chamado Davi, e ele ficou muito conhecido depois que ele sentou a pedra na cabeça de um Golias, de um gigante, o gigante caiu, e ele matou o gigante, ele venceu o gigante. Só que depois, no momento bom da vida desse rei, ele olhou para uma mulher casada. Ele estava lá no terraço, estava na parte alta do seu palácio, tinha uma mulher bonita tomando banho, ele olhou para ela, e no exato momento que ele olhou para aquela mulher, ele ficou louco. E aí ele manda chamar aquela mulher, e alguém diz para ele assim, é a mulher de Urias. Ele não quer nem saber, agora vai ser minha mulher. E aí ele manda chamar Betseba,
E a Bíblia diz que ele violenta Betseba. Não pensem vocês que ela aceitou essa relação, não. Ela estava numa condição, a mulher, vocês precisam entender como era a qualificação da mulher naqueles tempos. Imagine, no tempo de Jesus, a mulher era considerada como cidadã de segunda classe. Hoje, nós estamos falando em 2020, gente. 2020, nós temos mulheres que recebem menos do que o homem, ocupando a mesma posição. Nós temos situações de discriminação, mulheres que não são contratadas em empresas porque engravidam, né? Porque de alguma forma vai dar prejuízo à empresa. Nós temos uma série de fatores. Agora, estamos falando de 2020. Agora, imagina no tempo de Jesus, quando a mulher era considerada cidadã de segunda classe. Agora, avança um pouquinho mais para trás. Então, aquela mulher, ela ficou rendida, era o rei. A mulher não era nem contada, gente. Na época de Jesus, as mulheres não eram nem contadas. Quantas pessoas tem aí? Tem 5 homens aqui, mulheres e crianças não tinha importância. Imagina. Então, na época de Davi, quando o rei manda chamar aquela mulher, é uma ordem. E o rei, então, ele violenta aquela mulher, ele abusa daquela mulher, e acontece que aquela mulher, então, engravida. E ela manda um recado para o rei. Ela, olha, diz lá para o rei que eu estou grávida. Aí o que o rei faz? Ele tem um plano. O marido da mulher estava na guerra. Aí ele manda chamar o marido da mulher. Chama Urias. Chama Urias para ver se ele esconde o meu pecado dormindo com a mulher dele. Então, quem é que vai saber? Se o menino sair com a minha cara, ele veio de noite aqui, ele veio passar um diazinho aqui, ele ficou com ela, ninguém vai... Né? O menino pode sair de olhos azuis, a cara de Davi, mas ninguém vai falar nada, porque Urias veio para cá. Só que quando Urias veio, Urias ficou em pé, lá na porta do palácio. Ele, de forma nenhuma. Urias era um homem digno. Eu vou para minha casa, enquanto os meus amigos estão na guerra e o meu rei está aqui, e alguém diz para Davi o seguinte, olha, Urias não foi para casa não. Aí Davi disse, então não tem jeito. Davi escreve uma carta para Joabe, o seu general, e diz o seguinte, bota esse miserável aí na frente da batalha, já que ele não quis, né, namorar com a mulher dele, já que ele não aproveitou a oportunidade, já que ele não quis esconder o meu pecado, bota esse miserável aí na frente de batalha, e quando o pau estiver quebrando, quando a guerra estiver mais aguerrida, você recua e deixa ele lá para ele morrer. E foi exatamente o que aconteceu. E sabe o que acontece aí? Davi, então, abusa de Betseba, cobiça, abusa, a mulher engravida, ele mata o marido da mulher, e passa 1 ano, e o profeta Natã vem para Davi e conta uma historinha das ovelhinhas, que a maioria de vocês conhecem. Né? Olha, tinha um senhor que tinha uma ovelhinha, e ele cuidava daquela ovelhinha como se fosse um filho. A ovelhinha dormia na cama dele, e ele era muito apaixonado por aquela ovelhinha. E ele tinha um vizinho que tinha não sei quantas ovelhas, mais de 1000 ovelhas, e o vizinho foi lá e pegou a ovelhinha daquele homem, que cuidava daquela ovelhinha com tanto carinho, como se fosse um filho, matou e serviu para um visitante que chegou em casa. O que esse homem merece? Aí Davi ficou louco, Davi, esse homem merece morrer. Aí Natã falou, pois é, cara de pau, esse homem é você. Pois é, esse homem é você. Você fez a mesma coisa, você pegou a ovelhinha lá, você tinha tantas mulheres, aí no antes, bem que tinha umas que não valia bulufas de nada, né? Mical mesmo era problema, a filha de Saul. Mas tinha mulheres especiais. Lembra da Abigail, da mulher de Nabal, do tolo Nabal? Pense numa mulher 10, sabe? Uma mulher top. Deus deu para ele mulheres tops. E aí o profeta diz assim para ele, ó, cara pálida, Deus deu para você muitas mulheres, e se fosse pouco, daria mais para você. Né? Abigail, Ragite, Mical, e foi falando às mulheres, por que você tinha que pegar a mulher do seu próximo? A mulher engravida, o menino nasce, Deus, como forma de punição, de reprovação daquela ação de Davi, disse para ele, por causa do seu pecado, esse menino não vai sobreviver. O fruto dessa relação não vai prosperar. E a espada nunca apartará da sua casa. Seu pecado foi perdoado, as consequências não. E Davi, então, depois sofre com a morte de Aminon. Aminon estupra Tamar,
Depois Absalom morre, Absalom fica preso, que era vaidoso, os cabelos agarrou na galhas de árvore, veio Joabe e passou o cerol, porque Joabe tinha tanta raiva de Absalom, e Joabe mata Absalom. Então aquilo que Natã profetizou cumpriu-se na família de Davi, a espada nunca se apartou da sua casa. Só que tem um detalhe aí, Deus perdoou o pecado de Davi. O menino morreu, só que Davi se casou com Betseba. Para um pouquinho aqui, vamos colocar essa cena hoje. Já pensou, Rosana? Já pensou, Sócines? 2 irmãos aqui na igreja, um mata o marido da outra. Aí depois de 3, 4 meses, aí chega para mim, pastor, Deus perdoou o meu pecado, eu queria casar com ela. Eu matei o marido dela e eu quero casar com ela. Você acha que eu, mesmo conhecedor da graça, eu faria esse casamento? Hã? Você acha que eu faria esse casamento? Vamos colocar em termos práticos aqui. Surge 2 irmãos aqui, um mata, um solteiro, né, ou sei lá, casado também, mata o marido da outra. Deus perdoe, pastor. Não, estou colocando para você entender a gravidade do negócio. Para você entender, que senão você não entende. Você não entende como Deus é gracioso. Aí o sujeito chega para mim em casa, eu falo assim, meu amigo, vá procurar outro lugar para casar, porque eu não vou fazer seu casamento não. Você está maluco? Eu não vou fazer isso não. O que as pessoas vão dizer de mim? Eu? Vou fazer o seu casamento? Sim, pastor, mas Deus me perdoou. Mas não é que Deus perdoou o homem mesmo? E ele casou com Betseba. E depois dessa relação, surgiu um filho. Qual é o nome desse filho? Salomão. E quem é Salomão? Leia lá Mateus 1. Quem é Salomão? Jesus veio da linhagem de Salomão. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora, para você refutar essa doutrina diabólica. Ah, pastor, quer dizer então que eu me separei e agora eu tenho que ficar debaixo de julgo, eu não vou poder casar, eu sou jovem e eu vou ter que ficar chupando o dedo, pastor, porque eu não vou poder casar, porque o pastor disse lá que se eu casar eu estou em pecado, pastor. Ei, preste atenção. Deus perdoou um sujeito que matou o marido da outra. Ele casou com essa mulher, teve um filho, desse filho veio Jesus, é da linhagem. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus abençoou essa relação. Sim ou não? Preste atenção, eu estou dizendo que é para você matar o marido da irmã e amanhã casar com ela? Estou dizendo isso, irmãos? Não. Porque talvez se eu não disser isso, alguém vai entender. Ah, pastor, maravilha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não vai entender nada errado não, meu irmão. Eu só estou te mostrando que se Deus pôde perdoar um pecado tão grave como esse de Davi, imagine, meu irmão, minha irmã, o fato de você não ter dado certo com alguém, que de repente te feriu, te machucou, que não te amou, que não te respeitou, ou até mesmo que quebrou a relação que Mateus fala lá, perdão, da cláusula de exceção, né? Se alguém repudiar sua mulher, a não ser por adultério, às vezes a pessoa está lá na festa adulterando, não te honra. Você é obrigado a conviver com essa pessoa o resto da sua vida. Não é isso que a Bíblia diz, não é verdade, isso é mentira, isso é doutrina de homens, isso não é a palavra de Deus. Amados, preste atenção em nome de Jesus, não permita que nem homem nenhum coloque julgo, por isso que a graça é difícil de ser compreendida. Porque parece que agora eu posso fazer tudo. Não, não é isso, amados. O problema, sabe qual é? É que o legalismo, papel, na verdade, do legalismo, deixa eu só corrigir aqui, o papel do legalismo, na verdade, é matar a fé das pessoas. Esse é o papel do legalismo. É matar as pessoas espiritualmente. O legalismo faz isso. E não somente isso, mas o legalismo produz obstáculos para que elas não alcancem a santidade de Deus, a maturidade cristã. O legalismo, ele faz o seguinte, ele coloca tanto peso, tanto julgo, tanta coisa sobre a pessoa, que ela não consegue voar como águia. Vocês estão entendendo? Ela não consegue. Como se dá a santidade no Novo Testamento? Então você entendeu que no Antigo Testamento a santidade se dava pelo cumprimento de ritos,
sabe, de ordenanças. Não que Deus quisesse isso, na verdade. Deus não queria isso. Pelo contrário. Mas os fariseus, os judeus, eles transformaram a ideia de santidade, eles reduziram ou subverteram a ideia de santidade a alguma coisa que não tinha nada a ver com o desejo de Deus. Então, lá em Efésios, agora eu queria que você abrisse Efésios 4, verso 22, diz assim, olha o que diz. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, no espírito do novo entendimento, e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Então, quanto à vossa vã maneira de viver, ou quanto à vossa antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Eu queria repetir isso aqui umas 10 vezes, só para isso entrar na sua cabeça. Só nesse texto nós já temos uma ideia muito clara a respeito do padrão de santidade na nova aliança. E que padrão é esse? Deus não poderia ter deixado claro já esse padrão, esse modelo lá atrás na antiga aliança? Deus não poderia ter feito isso? Eu me fiz essa pergunta, e sabe o que eu descobri? Ele deixou. Ele fez isso. Mas eles não conseguiram absorver o desejo do coração de Deus. Veja Salmo 51, 17. Eu vou ler para vocês. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Note que quando santidade tem a ver com as coisas de Deus, está relacionado a coração, está relacionado a questões internas do ser humano. E quando santidade está relacionado aos fariseus, está relacionado a questões externas. Para o fariseu, santidade era tudo aquilo que tinha a ver com as questões externas, de aparência. E para Deus, é tudo aquilo que diz respeito ao coração. Santidade tem a ver com o coração. Santidade tem a ver com as coisas de dentro da gente. E, aliás, 1 Samuel 15, 22, já lá no Antigo Testamento, o Senhor, ele manifesta esse desejo dele. E ele diz assim, vocês sabem do contexto, quando Saul foi lá, passou na frente do sacerdote, sacrificou, e Samuel fala para ele o seguinte, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer, está falando de quê? De coisas do coração. Eis que o obedecer é melhor do que coisas externas, aparentes, do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor está falando isso para eles. Então, a santidade na nova aliança, guarda isso hoje à noite no seu coração, você que está em casa também, a santidade na nova aliança não se dá por força humana, não. Por obediência às ordenanças e a mandamentos e a preceitos da lei, não. Agora, preste atenção no outro lado, porque talvez você possa imaginar o seguinte, então quer dizer que se a santidade dos fariseus era resumida à obediência, à cerimônia, a mandamentos e a observâncias da lei, quer dizer então que agora eu não preciso mais obedecer a Deus? Não, claro que não. Claro que Deus deseja que você obedeça a palavra dele. Preste atenção, você tem um papel importante a ser cumprido a fim de que a sua salvação seja desenvolvida. Você tem uma responsabilidade, você tem um papel em obedecer a palavra de Deus. O que, na verdade, nós precisamos receber no nosso coração é que a forma de você ser santo na nova aliança é por meio da regeneração e do novo nascimento.
É o que Paulo está falando aqui em Efésios para nós. Revestido novo, abandonar o velho. Novo entendimento, nova criatura, abandonar a velha, deixar a velha criatura. O que Paulo está dizendo? Que, na verdade, essa é uma ação do Espírito Santo, e não por qualquer movimento humano, não por qualquer vontade humana. Agora eu vou ser santo, eu vou conseguir, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de comer aquilo, eu vou parar de tocar nisso, eu vou parar. Não, você não vai conseguir, porque é uma ação do Espírito Santo. Agora, nós somos desafiados a desenvolver a nossa salvação. Esse texto que nós vamos ler agora de Colossenses parece que é um aperfeiçoamento do texto de Efésios. Olha o que Paulo está dizendo em Colossenses. Eu vou ler para vocês. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Preste atenção no que está relacionado à santidade. Olha o que ele está falando. A ira. Está falando de quê? Coisas de dentro do coração. Paulo está dizendo, abandonem igualmente todas essas coisas. A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Preste atenção que isso está em profundo alinhamento ao que Jesus disse lá aos fariseus. O que contamina o homem, nesse capítulo mesmo, 15 de Mateus, o que contamina o homem, né, não é o que entra, mas é o que sai. É aquilo que ele libera do seu coração. E o que é? E o que muitas vezes é liberado do coração? Indignação, ira, maldade, blasfêmia, linguagem profana, mentira. Então ele vai dizer, mais uma vez, que vocês possam se despir da velha natureza com as suas práticas e se revestirem da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento de Deus. Olha o que ele está dizendo. E ele está dizendo o seguinte, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Parece até aquele texto de Gálatas, né? Aqui não há homem nem mulher, macho e fêmea, né? Ele está falando, ele está melhorando a ideia de Efésios. E ele vai dizer o seguinte, Cristo é tudo em todos, portanto, como eleitos. Olha o que ele vai dizer agora no finalzinho. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de, isso aqui é santidade, é isso aqui, compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, e ele vai continuar dizendo, de paciência, suportem uns aos outros e perdoem uns aos outros. Isso é santidade. Isso é santidade. Isso é santidade. São essas coisas. Na nova aliança, a santidade tem a ver com essas coisas. Sabe, amados? Tem a ver com isso. Tem a ver com as coisas internas do nosso coração. Isso é tão importante você entender nessa noite. Porque senão você vai sair daqui ainda com a sua cabeça achando o seguinte, que se você não usar determinado tipo de roupa, você não vai ser santo. Que se você não comer determinado tipo de comida, você não vai ser santo. Que se você, de repente, não deixar o seu cabelo crescer até o calcanhar, você não vai ser santo. Se você não usar, de repente, um penduricalho, um brinquinho de ouro, alguma coisa, aí você então é santo, né? Então você vai sair daqui achando que santidade tem a ver com questões exteriores, sabe? Com questões externas. Mas na nova aliança, santidade tem a ver com as questões internas do nosso coração. E a última coisa que eu queria fechar hoje a palavra e encerrar, você sabe qual é a mais poderosa e importante manifestação de santidade? Deixa eu falar alguma coisa com você hoje à noite. Talvez, eu não sei, mas talvez você tenha alguma ideia de que a santidade, né, você tenha alguma ideia de santidade, na verdade, alguma percepção. E eu queria falar algo importante que Deus colocou no meu coração para você. Quando eu venho aqui pregar a palavra de Deus,
abrir a Bíblia, ensinar para vocês os princípios e os valores do reino de Deus. Não pense você que eu estou ensinando o que eu acho, o que eu gosto, o que eu quero. Não. Não pense você que para chegar aqui, abrir a Bíblia e trazer o ensino da palavra, o frescor de Deus para o seu coração, eu estou lá em casa, de repente então, eu estou dormindo, aí o anjo aparece no sonho e fala comigo que eu vou pregar aqui hoje à noite. Não, isso é fruto de estudo, isso é fruto de oração, isso é fruto de dedicação, de buscar saber o que está primeiramente descrito na palavra, mas também saber o que outras pessoas falaram a respeito disso, pessoas mais capazes do que eu, que tiveram mais revelação do que eu. Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui é um livrinho, S a Z. Isso aqui é só um do compêndio que eu tenho. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Aqui é da letra S ao Z. Eu queria ler para vocês um pedacinho do que está aqui, que eu falei, não, eu tenho que levar isso para os meus irmãos e mostrar para eles que algumas pessoas já escreveram algumas coisas muito importantes. Então, é importante que a gente leia, é importante que a gente estude, é importante que a gente busque saber o que outras pessoas falaram a respeito daquele tema antes da gente, o que elas compreenderam antes da gente. Por isso que é bom você ler a Bíblia, por isso que é bom você ler um bom livro, por isso que é bom você ler um bom texto. E eu fico pensando o seguinte, nesse ano aqui que se passou, nesse período de pandemia, que talvez você tenha ficado dentro de casa, você leu pelo menos um livro cristão? Você se debruçou pelo menos em alguma literatura, em alguma coisa? Você gastou o seu tempo, pelo menos para abrir um livro, sabe? Esse dia eu estava falando com a Andréia, ela me deu um livro, depois eu vou até falar algo para você importante. Ela me deu um livro, eu falei assim, esse é o presente de pastor. Vocês sabem quantas vezes eu deixei de comprar uma camisa no seminário para comprar livro? Muitas vezes. Mas muitas. Eu não tinha nem pestanejava. Entre uma camisa e o livro, era o livro. Então, muitas vezes, amados, na maioria das vezes, a não ser quando Deus realmente traz aquela palavra direta no coração da gente assim, aí já fica muito mais claro, e a gente chega aqui, abre a boca e fala, mas na maioria das vezes a ministração, a pregação é fruto de estudo, é fruto de meditação na palavra de Deus. Eu não venho aqui e abro a boca para falar o que eu quero, o que eu acho, o que eu gosto. Não, é estudo. Então eu quero ler para você algo importante que Champlin fala a respeito da santidade. Olha o que ele está dizendo. A suprema manifestação do amor é a santidade. Preste atenção, e a gente vai, de repente, dar só uma palavrinha e vai fechar. A única virtude ou atributo de Deus que pode tomar o lugar do nome divino é o amor. Aí ele dá as referências aqui. 1 João, papapá. O amor é a prova mesma da espiritualidade de alguém. Olha, a prova da espiritualidade de alguém é o amor. 1 João 4,7. Essa é a grande prova de que alguém nasceu de Deus. Agora ele vai falar algo que tocou meu coração. E por isso que eu estou lendo isso aqui para vocês hoje à noite. Ele diz o seguinte, a suprema manifestação da santidade é o amor. A gente acha que a suprema manifestação da santidade é o sujeito orar 10 horas, é falar em línguas, língua dos anjos, língua dos arcanjos, língua dos serafins, dos querubins. O cara fala e acontece e tal. Não é não. A suprema manifestação da santidade é o amor. Quanto mais a pessoa ama, mais santa ela é, mais parecida com Deus ela é. E ele continua dizendo, vemos, ao mesmo tempo, um elogio ao ágape cristão e ao delineamento da santidade cristã no 13º capítulo de 1 Coríntios. Isso teve pleno cumprimento somente no homem Jesus Cristo. No entanto, permanece como critério pelo qual é medido o desenvolvimento do crente na graça. A essência da natureza divina é o amor santo. E é nisso, acima de tudo, que assim como ele é,
também o somos nesse mundo. 1 João 4,17. Deus ama e, por conseguinte, deseja santificar-nos, porquanto, sem a santificação, as aspirações do amor de Deus no tocante à salvação do homem jamais se concretizam. O pecado é a imperfeição. O pecado é porque a letrinha está tão pequenininha, eu até copiei maior aqui para poder ler, mas faltou uma parte. O pecado e a imperfeição destroem o plano piloto da salvação do homem. Isso posto, o amor busca e atinge a verdadeira santidade no homem. O amor cultiva a santidade nos crentes. Qual é a maior manifestação de santidade na nova aliança? Vocês aprendem rápido, viu, gente? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque vocês são ensináveis. Vocês têm o coração aberto. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, sabia? Louvo a Deus porque vocês têm se mostrado ovelhas que têm buscado enxergar além da religiosidade, do farisaísmo, do legalismo. Ei, deixa eu falar algo importante para você. Talvez você não tenha serviço nenhum aqui. Você não toca, você não canta, você não prega, você não faz nada. Mas você ama as pessoas de verdade. Eu não sei, talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas eu acho que você é mais santo até do que o próprio pastor, sabia? Porque às vezes o pastor tem vontade de descarregar, né? Eu sou homem, gente, eu tenho falhas e pecados, eu sou tão falho, tão limitado. Mas às vezes você ama de uma forma maior do que eu até. Ama de uma forma melhor. Então você é mais santo do que eu, mais santo do que eu, sem dúvidas. Quem muito ama é porque tem um caráter parecido com Jesus. Quanto mais você ama, quanto mais você manifesta amor, quanto mais você manifesta a bondade de Deus, o cuidado de Deus na vida das outras pessoas, mais parecido com Deus você é, mais santo você é. Santidade no Novo Testamento é sim uma manifestação do caráter amoroso transformado pelo caráter de Deus, pela graça de Deus. Então, somos santos pela graça de Deus, transformados pela graça de Deus, vencemos o pecado pela graça de Deus. Na nova aliança, a santidade é uma posição. Da mesma forma que você foi justificado, você é santificado. E não importa se você errar amanhã, você é santificado. Deus está santificando você. O que você nunca pode fazer? Você nunca pode confiar em você mesmo, seu coração, a sua capacidade, a sua bondade. Não. Porque o coração é enganoso, sabe? Mais do que todas as coisas. Então eu queria nessa noite orar com você, pedir ao Senhor que manifeste o seu coração, sua bondade, sua misericórdia, que você seja transformado dia após dia